Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Rômulo e já estive com vocês numa outra oportunidade. A gente vai dar sequência aí no estudo do nosso curso básico, tratando aí do tema Novo Testamento, que é na verdade uma oportunidade interessante de, especialmente no ambiente espírita, nós fazermos uma análise, uma verificação mais detalhada da fonte, da origem, daquele que é, na verdade, o livro considerado por muitos como um livro sagrado, a própria palavra de Deus, por assim dizer. E o que nós vamos estudando aos poucos é perceber que, de fato, especialmente o Novo Testamento, ele traz ali a essência dessa nova proposta trazida por Jesus e que vem ratificar muito dos ensinamentos trazidos à época do Velho Testamento, mas agora aclarados de uma maneira muito diferenciada, e nós vamos entender a razão disso, né? Como você explicar uma conta de matemática para uma criança que está começando a aprender, e obviamente física da mais aprofundada para pessoas que já estão na faculdade. As operações são verdadeiras na simplicidade e na complexidade, né? Ou no avanço. E o que nós vamos verificar aqui é um pouco disso. Mas antes de mais nada, é importante a gente conhecer o texto bíblico, ou pelo menos o que é a Bíblia, né? Que é um livro pouco manuseado, por assim dizer, no meio espírita. E nós vamos também entender a razão de ter o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma perspectiva interessante porque a Bíblia é, na verdade, um livro muito mais do que um livro religioso, é um livro filosófico, é um livro histórico, com importantíssimas informações para a gente poder entender o contexto em que nós estamos hoje inseridos em todos esses aspectos. Para os que não conhecem, né, o objeto em si, com detalhe, a Bíblia não é igual, não são todas iguais. Além de traduções diferenciadas, nós temos também aí cânons, né, ou grupos de livros diferenciados de um grupamento para outro. Para citarmos como exemplo, a Bíblia protestante, ela tem, na verdade, menos livros, ela tem 66 livros só. E a Bíblia católica, ela do contrário, já traz aí os 73 mais conhecidos. O Novo Testamento é igual para todo mundo, são 27 livros, né, somando aí os 4 evangelhos, mais as epístolas de Paulo e dos apóstolos que foram mencionadas lá, e o livro do Apocalipse e Atos dos Apóstolos, né? Então, o Novo Testamento é idêntico para todos. A diferença está no Velho Testamento, que constam alguns livros, na verdade, que são livros ou trechos que foram escritos em grego ou que vieram após o século IV a.C. Então, a maioria desses livros são considerados apócrifos, ou também chamados deuterocanônicos. São livros que, repito, estão na Bíblia católica, não estão nas Bíblias de versão protestante, e entende-se que, na verdade, esses livros foram inseridos, eles têm uma composição histórica, filosófica, mas nenhum deles traz também nenhum tipo de acréscimo à estrutura fundamental do critério religioso. Então, é mais ou menos essa a proposta, e que não foi acatada pelos protestantes originalmente, porque entenderam que eram livros, como eu disse, deuterocanônicos, ou apócrifos, que é considerado não sagrados, né? É só essa a diferença. São livros, tem livros históricos, livros de sabedoria, mas não estão lá. Para se ter uma ideia, o cânon, né, a listagem judaica, né, que os judeus utilizam, é exatamente igual à dos protestantes, exatamente a mesma. Só que, claro, eles não têm o Novo Testamento, porque o Novo Testamento faz parte aí daqueles que se consideram cristãos. Então, essa é uma diferença importante a ser feita. E é interessante que nós saibamos manusear a Bíblia. A Bíblia é composta, né, por vários livros. O próprio termo, né, Bíblia, significa livros. E esses livros, na verdade, são divididos aí em capítulos e versículos para facilitar a nossa localização. Então, todas as Bíblias hoje possuem um índice, você pode ir até lá no índice e verificar em qual página está, por exemplo, o livro de Macabeus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, livro da Sabedoria, Eclesiastes. Você procura
E dentro de cada um desses livros nós temos lá então uma divisão em que os capítulos vêm em números bem grandes e os versículos em números menores, de forma que é sempre um código, né? Você procura lá então o capítulo 5, o versículo 2, versículo 7, dentro daquele capítulo você vai localizando. Nem sempre foi feita assim essa divisão. Anteriormente havia divisão aí em capítulos e versículos, isso apareceu só ali em capítulos no século XIII. Então só por volta de 1225, 26 é que as Bíblias começaram a ser divididas em capítulos, para facilitar a localização, porque antes era um trabalho de memorização e localização geográfica mesmo. A pessoa falava, olha, eu quero saber a respeito daquele trecho em que Jesus, por exemplo, esteve diante da mulher equivocada e ela iria ser apedrejada. As pessoas iam manualmente buscar essa informação lá dentro, não tinha uma referência. E só no século XVI, por volta ali de 1550, é que as Bíblias foram versiculadas, para facilitar ainda mais a pesquisa. Tanto que hoje é muito fácil, né? O manuseio, à medida que você usa uma vez ou outra, você já acaba se acostumando com isso. As Bíblias foram escritas em 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Essa parte grega, repito, a não ser a do Novo Testamento, toda ela do Velho Testamento foi abolida nas Bíblias protestantes. Então ficou só o aramaico, que era a língua original de Jesus, da região onde Jesus foi criado, e o hebraico, que era uma língua maior, né? Mas mesmo assim uma língua ainda limitada, por exemplo, em comparação com o português, né? Uma mesma expressão serve para várias informações, daí alguns complicadores, como por exemplo, irmãos de Jesus, o significado da palavra demônio, a tradução de expressões como Santo Espírito ou Espírito Santo, que vão trazer em razão dessa dificuldade. Então, a Bíblia, repito, né, é um livro que ela foi construída toda com base em relatos trazidos por homens, contados. Em várias situações nós vamos perceber claramente uma diferença inspirativa, até no linguajar, a diferença na forma de se falar, o que mostra também uma participação, aí, uma atividade mediúnica nesse exercício, na construção desse livro. E tem-se um respeito muito grande, alguns confundem, trazendo aí, perguntando, o que é a Torá? A Torá, que fique claro, é a lei que está descrita nos 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? Composto aí por Gênesis, o livro de Gênesis, Levíticos, Números, Êxodo e Deuteronômio, que são os 5 livros iniciais, e esses ali contempla tudo aquilo que Jesus vai mencionar mais à frente, que está na lei, conforme a lei e os profetas. Essa lei originária é exatamente o que está descrito nesses 5 livros. Não só aqui as leis divinas, mas também as inserções humanas que foram inseridas, a chamada lei, no caso assim, de ofício, ou que os homens começaram a adotar. Então, certas regrinhas, nós vamos até falar um pouquinho sobre elas, né, num estudo rápido, mas dá para a gente poder imaginar quando Jesus, por exemplo, se cobrava de Jesus não trabalhar no sábado, ou sempre lavar as mãos desse jeito ou daquele jeito antes das refeições. Isso tudo foi uma construção com base, obviamente, em leis geradas nesses 5 primeiros livros. Então, a Bíblia é cheia de simbologias, de relatos, que uns de caráter histórico, outros notoriamente simbólicos. Para se fazer um estudo bem detalhado, realmente é preciso de muito tempo, mas nós temos aí uma série de informações que vão sendo passadas aos poucos, e muitos dos relatos que não estão na Bíblia, nos chamados livros sagrados, estão sendo complementados nos chamados livros apócrifos, né? Que vêm complementar. Eles são prescindíveis no aspecto moral, não fazem qualquer diferença, até porque Emmanuel, por exemplo, menciona o quão perfeito está o Evangelho, mesmo com alterações ou mudanças, aliterações, interpolações, mas o aspecto moral está preservado. Entretanto, eles fecham alguns detalhes geográficos, sociais, políticos que só os evangelhos por si só não trazem. E a doutrina espírita ainda traz um arcabouço de outros livros, especialmente aí trazidos, né, em interpretações por Emmanuel, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos,
que vieram assim de alguma forma trazer luz a certos trechos, a certos momentos da vida de Jesus e que remetem ao Velho Testamento também, para nos ajudar a entender um pouco isso. Então, de forma bem sintética, né, como disse, apresentei-lhes aqui o que é a Bíblia por si só, o complexo dela, dos livros, e a gente começa a entender um pouco, especialmente do Novo Testamento, com base no Velho. Muita gente tem um preconceito no estudo do Velho Testamento, entendendo que ali não tem nada de importante ou nada que seja útil, mas há um engano, porque, repito, há uma série de detalhes que são trazidos aqui no Velho Testamento e que Jesus faz menção muito clara a eles. Então, é importante nós avaliarmos, por exemplo, os trechos em que Jesus menciona ou faz algum tipo de referência ao passado, que passa desapercebido. Se nós formos lá, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos verificar que ali Jesus promove a cura de um leproso. E o pedido feito a ele, na verdade, causa uma curiosidade, porque Jesus manda que ele vá ao templo. Ele poderia ir para casa, poderia ir conversar com os amigos, poderia conversar com todo mundo, mas Jesus manda-o ao templo. Não para que ele possa ir lá contar uma grande notícia, falar, mas ele tinha que ir lá por uma determinação da própria lei, que está lá no livro de Levíticos, capítulo 14. Então, essa situação, o livro de Levíticos, né, que é um dos livros assim, mais importantes, porque ele trata especificamente das normas. Ali são muitas normas. É o terceiro livro, né? Nós temos lá, como eu falei, Gênesis, Êxodo, Levítico, depois Números, né, e Deuteronômio. Esse livro de Levíticos, no capítulo 14, ele vai descrever, depois, né, no caso, acerca do leproso que é curado, o que ele tem que fazer. Então está escrito lá, no dia da purificação ele será levado ao sacerdote. Então não é à toa que Jesus pede para ele ir. Na prática, a questão de lavar as mãos, que, por exemplo, ficou famoso no ato de Pilatos, quando ele, diante de Jesus, né, narrado lá no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, quando Pilatos, então, lava as mãos diante da situação em que ele nada podia fazer, diante daquele tumulto, né, que crescia. Então, diante da inocência do sangue do justo, como ele menciona, ele lava, então, as suas mãos em razão do inocente. Aquilo que parece que é um gesto criado ali, foi popularizado exatamente por esse ato, já era uma previsão expressa claramente lá no livro de Deuteronômio, que é o último dos livros da lei, em que a previsão é exatamente nesse sentido. Capítulo 21, versículos 6 a 8, 6 e 7, há uma expressão muito clara que todos aqueles, na verdade, diante do morto ou diante daquele bezerro imolado, aqueles que não iriam derramar o sangue deveriam lavar as mãos. Lavar as mãos no sentido de não ter sido responsável por aquele gesto. Então, na prática, a gente vê muitos. Aqui eu estou dando 2 exemplos, existem outros tantos, mas aqui na prática o que a gente percebe é que o Velho Testamento está muito casado com o Novo Testamento sob essa ótica de que todos os itens, na verdade, que Jesus procura, tanto que ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, mas não essa lei no aspecto humano. Tanto que, eventualmente, nós vamos perceber também os comentários feitos a essas obras da lei, que também criou-se um livro chamado Talmud, que é o livro que faz comentários sobre a lei. Ali nós percebemos que há várias interpretações humanas, como, por exemplo, a questão do sábado. Mal interpretado, há alguns comentários que prevêem, alguns grupos inclusive, que entendem que uma pessoa no sábado, ela não pode, como é dito, descanso, ela não pode sequer dar, por exemplo, 100 passos por dia. E Jesus curava aos sábados. Então, isso fez com que os fariseus, inclusive, questionassem muito a figura dele. Mas como é que pode você promover curas no sábado, que é o dia do descanso? Então, Jesus mostra para eles que, na prática, não se tratava ali do descanso, porque o espírito não descansa nesse sentido, ele está sempre trabalhando conforme a sua condição. Então, esses itens mostram que Jesus veio sim cumprir a lei, mas não aquela lei interpretada à moda, ao estilo, né, que se fazia antigamente. Trazendo já para dentro do Novo Testamento em específico, nós vamos perceber aqui
que o Novo Testamento, como eu disse, ele é composto, né, por 4 evangelhos, e desses 4 evangelhos, cada um tem uma característica muito singular, tem estruturas muito que mostram com clareza que, embora tenham sido escritos em momentos distintos, de formas distintas, eles, no final das contas, têm caracteres muito próximos. E aí, tanto que um grupo é chamado, né, de evangelhos sinóticos, que são aqueles que transmitem aí transparência, porque eles são similares, muito próximos. Esse é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. O evangelho de Mateus tem uma proposta muito clara de ter sido escrito para os judeus. Ali, Jesus é tratado como o Messias desde o começo. Cita-se muito o Velho Testamento como forma de demonstração de que ele é o Messias prometido, que os judeus tanto aguardavam e aguardam ainda. E tudo tem uma simbologia muito relacionada aos números, à estrutura numérica que os judeus utilizavam, obviamente, culturalmente naquele período. Então a gente vê lá, por exemplo, 7 bem-aventuranças, 7 pedidos no Pai Nosso, 7 parábolas, em que Mateus coloca, né? São muitas mais, mas Mateus enumera 7 parábolas no seu texto. Então, Levi, né, como era conhecido, por certo, ao escrever e os seus seguidores ao complementarem a obra nesse sentido, tinham essa proposta. Marcos não, Marcos já era um perfil, até porque é considerado o primeiro dos evangelhos, embora não na ordem cronológica do texto, mas com certeza pelos todos os achados arqueológicos é o primeiro dos evangelhos escrito. O livro de Marcos já é mais um estilo popular e mais antigo nesse caso, né? Não tem a mesma proposta de Mateus, assim como o de Lucas, que já é um perfil mais jornalístico, detalhista, porque ele mostra com muitos detalhes situações de imensa importância, e Lucas, com certeza, assim como foi, ele entrevistou, teve acesso, por exemplo, aos apóstolos que conviveram com Jesus de forma muito próxima, porque Lucas não era o caso. E ele, na verdade, entrevistou, teve acesso a Pedro, teve acesso a Maria. Nós vemos pelas obras de Emmanuel, de Humberto de Campos, os acessos que ele teve e como foi que ele transferiu depois, por exemplo, a Paulo, várias das suas informações para que Paulo pudesse usar nas suas cartas também. E, por fim, o único dos evangelhos que não adentra nesse perfil sinótico, nós falamos aqui do evangelho de João, que é um evangelho diferenciado nesse sentido, porque ele já trata de uma relação mais espiritual. Percebe-se claramente que, não só pelos trechos, mas também a forma inspirada, tratando até muitas vezes de forma metafísica, tendo sido aí um evangelho que sabe-se que foi concluído ali por volta do ano de 90 depois de Cristo, contando inclusive aí talvez com participação de vários discípulos da escola joanina que descreveram, né, essa tensão entre carne e espírito, deixando muito claro que Jesus é o Filho de Deus, e nessa relação uma proposta clara de que, depois retomada por Paulo, por exemplo, na carta aos Hebreus, na maneira de tratar essa relação de um Jesus tão evoluído, tão à frente do seu tempo, que somente ele seria mesmo capaz de desenvolver aquilo que Emmanuel viria a narrar mais tarde no livro A Caminho da Luz, mostrando aí que Jesus, de fato, já o era, né? É um irmão mais velho nesse sentido, que participou da construção e estrutura desse orbe e recepção de todos os moradores dele aqui, por assim dizer. Então, a grande questão que o Evangelho nos permite verificar com a chegada de Jesus, com as informações dos evangelhos, especialmente, e das cartas que vêm na sequência, do livro Atos dos Apóstolos e o Apocalipse ao final, é a gente notar que houve traduções diversas e também, claro, alterações. Há Bíblias que mencionam, por exemplo, o termo mediunidade, que era um linguajar absolutamente desconhecido à época, e nos momentos em que é utilizado sequer se refere a esse exercício que é estudado e que já foi visto aqui nesse curso, da maneira como Allan Kardec organizou, né, e estruturou e inclusive trouxe, né,
essa nomenclatura para que pudesse, então, explicar melhor o que era médium e mediunidade. A mediunidade, diga-se, já existia, óbvio, mas nesse sentido, uma palavra que é enxertada, ela tem, obviamente, alguns interesses. E nesse sentido, o que a gente percebe vendo os trechos bíblicos, inclusive os manuscritos de épocas distintas, é que houve sim interpolações, ou seja, passagens que foram inseridas de maneira um pouco diferenciada, que não constavam, por exemplo, em uma versão mais antiga e passaram a constar em uma versão mais nova. Um exemplo não de interpolação, mas de deslocamento, fica claro, por exemplo, no Evangelho de João. Uma passagem famosa, que é o capítulo 8, versículos 1 a 11, é exatamente a história da mulher equivocada e toda aquela situação em que a mulher iria ser apedrejada e tudo mais. Essa circunstância, ela fica... você percebe claramente que ele vem num relato, abre um espaço, encaixa essa história e depois retoma o relato anterior. Então essa perspectiva mostra que houve ali deslocamento de um texto, houve uma colocação em um local em que ela oficialmente, né, não estava, pelo menos não no início, né, nesse caso. Então essas situações, e a gente percebe também alterações de palavras e de deslocamento de trechos de uma versão, como eu disse, né, ou de um manuscrito para outro. Eles são numerados P50, P52, P66, os últimos encontrados, que trazem narrativas importantes e os arqueólogos e historiadores continuam buscando bastante. De toda forma, o que se pretende é o que está lá na segunda carta aos Coríntios, né, que Paulo já destacava da importância de extrair o espírito da letra. E aí nós verificamos que há uma série de informações que de fato estão ali e que não é para uma leitura literal, ela possui graus de interpretações e diferentes análises. Então, pensando nisso, nessa estrutura, ler o Novo Testamento, há pessoas que às vezes, eu vou ler o Novo Testamento, ou então vou ler a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ou então vou ler só o Evangelho, os Evangelhos. A leitura por si só sequenciada, ela é boa em termos de conhecimento, mas para fins de estudo, ela nem sempre é a mais útil, porque já se percebeu que há trechos que se ligam a outros trechos e que podem ser lidos em consonância. E quando você lê na estrutura lógica, 1, 2, 3, 4, seguindo uma estrutura já prevista, o primeiro evangelho, segundo evangelho, terceiro, Atos, e assim por diante, você perde um pouco disso, porque obviamente os estudiosos fazem. Tanto que as Bíblias remissivas, né, que você tem a leitura e ela menciona ou refere-se a outro ponto da Bíblia, são aquelas em que você consegue ter um melhor aproveitamento dessa leitura e entender aquilo que nós conversávamos há pouco, sobre a questão de por que Jesus mencionava de uma forma, por que Jesus explicava algo de um jeito e as pessoas, obviamente, não entendiam. Porque às vezes estava lá uma previsão muito clara no Velho Testamento, e aí quem faz essa leitura casada consegue uma identificação melhor. Uma curiosidade que sempre me salta aos olhos quando a gente faz esse estudo é, por exemplo, a perspectiva da cultura da época. Então, nós vemos muito, por exemplo, o quadro da Santa Ceia, especialmente o quadro de Da Vinci, que ficou bem famoso e bem marcado, embora outros haja um semelhante aspecto, e mostrando uma forma em que esses apóstolos se assentavam à mesa. E o que a gente sabe com muita clareza pelos relatos, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, contando o pós-vida de Jesus, e também no decorrer das suas ceias, das suas conversas, é que o modo daquele povo de se sentar à mesa é muito diferente do que a gente vê nesses quadros. Então, aqui é apenas um caráter de curiosidade para mostrar que nem sempre a imagem que nós temos à mente é aquela imagem correta ou devida do que acontecia à época. Os apóstolos se sentavam, e era comum naquela época, se sentarem junto à mesa para ceias como essa, sentarem-se não em cadeiras e mesas, mas sim sentarem-se também ao chão, num tablado que se elevava com alimentação, onde eles podiam permutar. Existem várias mesas encontradas nesse formato, onde eles se sentavam e faziam então esse câmbio, inclusive o câmbio de alimentação, troca, o passar o pão,
nos trechos em que menciona que, por exemplo, ao lado direito de Jesus estava um dos apóstolos, o que ele amava, né? E isso mostra que não havia outros depois. Provavelmente Jesus não se sentava na ponta. A história de sentar-se à ponta da mesa é algo típico aqui do Ocidente, onde há, na verdade, uma espécie de hierarquia. E a hierarquia daquela época, ela não era dada por essas razões. A pessoa mais importante senta nesse local. Isso acontecia, obviamente, mas não era como hoje, sentar-se à ponta. A pessoa sentava onde ela poderia, na verdade, ter maior acesso e servir melhor as pessoas. Então, essa é uma estrutura bem diferente e que, assim, fica aqui no nosso registro, né, apenas para podermos pensar. Então, a grande novidade do Evangelho, aquilo que veio trazer a mudança do que era para o que é novo, a gente pode mencionar, por exemplo, e aí fica assim, repito, há uma série de outros velhos exemplos, porque o Velho Testamento preparava o caminho aos poucos, amadurecendo as pessoas. Se nós formos, por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, a gente vai ver a gente vai ver já um texto, um relato bíblico em que há, curiosamente, a informação: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ou seja, já era uma preparação ali no Velho Testamento para trazer as novas informações que vinham. Então, quando lá na frente, Jesus, na verdade, já deixa claro que esse Deus é um Deus de amor e de misericórdia, é o Deus da justiça e da bondade infinitas, não é esse Deus que sacrifica, que maltrata, que persegue. E, obviamente, conhecer este Deus é mais importante do que os sacrifícios que eram realizados à época, os holocaustos que eram realizados, a mortes de animais, promovendo recursos externos, quando, na verdade, se queriam recursos internos, né? Aquilo que, obviamente, Jesus sempre propôs, uma transformação íntima, e não, obviamente, algo exterior ou que vinha de fora. Por essa razão, para fazer uma contraposição ou mostrar exatamente o que ele quer, se nós formos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos ali 33 e 34, a gente vai ver que Jesus está falando do grande mandamento, né, que é o maior de todos os mandamentos, e ele reforça que deve-se amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, conclui: não está longe do reino de Deus, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Porque sabiam que ele estava realmente reforçando aquilo que estava lá no livro de Oséias, por exemplo, dentre outros exemplos. Então, o Novo Testamento, ele vinha anunciar e mostrar que no Velho já havia uma preparação. Muitas vezes a pessoa fala: o Velho Testamento é aquele livro ultrapassado, em que as pessoas estavam ali, só na verdade brigando, matando. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas nesse sentido, convém ressaltar que não é fato. A evolução do pensamento veio se mostrando desde lá de trás. No livro de Levíticos, por exemplo, capítulo 4, versículo 20, nós vamos ver também outras situações que estavam lá e que falam exatamente o que Jesus falava. Já essa nova proposta. E o que é essa nova proposta? Quando a gente fala nova proposta, nós temos que avaliar aqui que Jesus trouxe algumas novidades interessantes. Por exemplo, e coloco aqui à disposição, a história da mulher e do óbolo. Você doar ou entregar tudo aquilo que tem. Que é a mesma estrutura do jovem rico, que tinha muito. Mas se eu não tenho muito, o pouco, ainda o pouco que tenho, esse ser entregue. Esse pouco, não só no aspecto material, mas especialmente no aspecto espiritual. Se eu não posso, por exemplo, salvar o mundo, uma oração sincera por alguém, uma palavra sincera, um pensamento de fraternidade, de perdão, é isso que Jesus mencionava como o óbolo. O óbolo da viúva, o último dos detalhes que você ainda possui, o último resquício de bondade e de amor a ser entregue. Mas claro que o aspecto financeiro e material também o faz, para você dividir aquilo que você tem, não daquilo que te sobra. Uma outra perspectiva muito nova que Jesus traz, basta nós fazermos uma análise da parábola da vinha, em que
Trabalhadores durante o dia inteiro são chamados e aquele que vem no primeiro dia, na primeira hora, ao vir receber o valor, recebe o mesmo quantitativo. Na verdade, não o mesmo quantitativo, o mesmo salário daquele que chegou na última hora. E por que os trabalhadores da última hora vão receber? Se nós vamos fazer uma análise de quantidade, o que entrou na primeira hora trabalhou muito mais. Mas é porque Jesus traz uma iniciativa nova, mostrando aí um trabalho de qualidade, não de quantidade. Porque no final das contas, a paga, o valor, o salário espiritual é amor. E amor não se quantifica pelo tanto que se faz. Nós sabemos disso ao ver a nova literatura espírita mencionando de forma muito clara, e até a mais antiga, da época ainda de André Luiz, atual para os dias de hoje, mas já com algumas décadas, né, de escrito, quando menciona-se os casos de pessoas que fizeram trabalhos assistenciais, foram dirigentes de casas e permanecem hoje em situação no mundo espiritual deplorável após desencarnados, porque não fizeram aquele grande trabalho que é a proposta do Evangelho, a transformação íntima. Tanto que Kardec menciona de forma muito sábia, comentando e obviamente com o aval dos espíritos nesse sentido, que o verdadeiro espírita não é aquele que construiu obras assistenciais, fundou casas espíritas. O verdadeiro espírita é aquele que sabe, na verdade, domar as suas próprias inclinações, se esforça por domar as suas próprias inclinações e transforma-se intimamente. Esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro espírito cristão de transformação que Jesus propunha. Então, na parábola da vinha, fica muito claro isso. Aqueles que estão encarnados em trabalho agora terão a mesma paga daqueles que lá de trás tiveram, porque obviamente todos vão receber nessa estrutura espiritual amor. A prece, por exemplo, a forma de se chegar e de falar com Deus, o fariseu fazendo a sua prece e o publicano fazendo a sua prece lá no fundo, de forma humilde, entrando em seu próprio quarto, como diz Jesus. Entrai dentro de si mesmo, entrai dentro de teu quarto e fazei em silêncio a oração ao Pai. Então, nesse sentido, não era preciso havia uma estrutura e agora uma nova estrutura. Então, hoje, as orações que são feitas, às vezes tem aquelas orações cheias de beleza, cheias de esplendor, que nos motivam e nos inspiram. Mas nem sempre elas são ali fruto do que está no coração. É apenas uma palavra. É apenas uma sequência de palavras bem ditas num discurso, mas longe de ser uma oração. Então, nesse sentido, Jesus altera e mostra que uma conversa íntima com Deus é o que se espera. A própria, como eu já mencionei, a conversa com a samaritana, isso mostra a universalidade dos ensinamentos. Havia à época de Jesus uma dúvida muito grande se esses ensinamentos iriam ser só para os judeus, se eles inclusive deveriam todos ser circuncidados, né? Os homens, à época, precisavam ser circuncidados para se tornar cristãos, e Jesus deixa muito claro que todos aqueles, na verdade, que tinham acesso, compreendiam os ensinamentos, estavam prontos a servir e a fazer tudo, independente do que haviam cometido no passado. Então, essa ótica divina mostra aí que esses referenciais novos que Jesus trouxe e que impactou, as pessoas ficaram impactadas, ficaram impressionadas com aquilo. Será? E essa mudança mostra, de fato, que o Evangelho veio para dar uma espécie de, entre aspas, um empurrãozinho nessa estrutura, né? Porque na prática, se nós formos seguir o Velho Testamento à risca, nós vamos nos deparar com situações bastante constrangedoras e que, obviamente, não vêm ao encontro daquilo que nós pensamos hoje. E se em alguma época da humanidade foi importante certas atitudes, por exemplo, quando nós falamos hoje do olho por olho e dente por dente, que muitas vezes, embora ainda seja uma lei que vigora em muitos aspectos da nossa sociedade, nós já entendemos que essa etapa já passou, que nós já falamos muito hoje sobre indulgência, sobre perdão, sobre compreensão, tolerância e reparo dos erros, por certo, em forma de expiação, reparação, mas sempre buscando, como vamos verificar mais à frente nos próximos estudos sobre as parábolas, por exemplo, no próprio Sermão da Montanha, recados que não trabalham com esse conceito de toma lá da cá. Deus não barganha, não entrega nessa permuta. Então, nesse sentido, nós percebemos que alguns trechos, comentados aqui, por rápido que seja, apenas para a gente poder entender, não tem cabimento mais hoje. E se couberam em algum instante da existência, foi porque avançaram e chegaram àquele patamar. A lei de olho por olho e dente por dente, por mais estranha que pareça hoje, ela foi um
parte de um processo evolutivo importante naquela época. Porque antes, se alguém cometia algum crime ou atentado contra um terceiro, a pessoa tinha direito, na verdade, de destruir a vida da pessoa que havia cometido, por completo. Então, eu fui lá e roubei, por exemplo, um cavalo, a pessoa podia entrar dentro da minha casa e roubar todas as coisas que lá estavam, de uma forma muito acertada. Ah, você roubou, eu também roubei de você, não interessa na proporção. Então, o olho por olho e dente por dente terminou vindo acrescendo, evoluindo nessa proposta. E o que a gente percebe no Velho Testamento, alguns exemplos que deixaria aqui apenas para a gente refletir, é que não comporta mais esse tipo de comportamento nos nossos dias atuais. Vejamos, por exemplo, o livro de Eclesiástico, né? Porque existe o livro de Eclesiastes, que é o chamado livro da sabedoria, presente em qualquer Bíblia, e o livro do Eclesiástico, que foi escrito, né, em grego e por tal razão não está então na Bíblia protestante, só na Bíblia católica. O capítulo 30, versículo 12 do livro de Eclesiástico, ele traz uma orientação para a educação das crianças, por exemplo, que diz lá no seu versículo 12: obrigue-o a curvar o pescoço enquanto é jovem e bata nas costas dele enquanto é menino, para que não cresça teimoso, não lhe desobedeça e nem lhe cause muito sofrimento. Corrija seu filho e faça-o responsável para que depois de você não tropeçar, para que você não tropece na insolência dele. Ou seja, aqui a gente vê com clareza uma perspectiva que Platão já mencionava, educar as crianças para não punir os adultos. Mas a gente já percebe que hoje educar as crianças não passa por esses caminhos, especialmente aqui da tortura, como é mencionado no capítulo 30. Então, um exemplo, né, uma menção nesse sentido, já falei aqui do olho por olho e dente por dente, que não tem mais hoje nem sentido nas nossas legislações. Se nós formos pensar, por exemplo, uma curiosidade, em Levíticos capítulo 11, nós vemos a origem, a razão pela qual os judeus, obviamente, não têm o hábito de comer, inclusive de tocar, em alguns casos mais extremados, a carne do porco. E essa perspectiva da ideia da carne do porco, na verdade, veio de uma situação que não se trata aqui de uma situação de impureza na coisa, mas a ideia é aquela ideia de saúde por empirismo. Sabia-se à época que a alimentação desses animais terminava, na verdade, causando mal-estar e aí um estímulo àqueles animais que se possam comer, que tenham menos gordura ou que tenham menos condição de nos afetar. Você comer, por exemplo, né, um peixe, obviamente sem a quantidade de condimentos que se coloca no mundo de hoje, e comer, por exemplo, um prato feito à base de carne de porco, nós sabemos a diferença que isso causa no próprio organismo humano em razão da quantidade de gordura e das questões que são operadas. Se é gostoso ou não, essa é outra questão. Mas, obviamente, nós sabemos os reflexos. Então, aqui o próprio Leon Denis menciona no livro Depois da Morte exatamente sobre isso. A quantidade de conceitos que foram construídos com base em uma ideia de saúde empírica. Não era porque alguém especialista falou sobre aquilo. Então, não era bem porque aquilo era impuro, mas ficou. Era mais fácil dizer àquele povo que essa comida ela é impura, não coma, não faça isso porque Deus não gosta, do que esclarecê-la de forma sanitária ou científica, porque não havia também recursos naquela ocasião para se fazer. Então, tá aí um exemplo de que seguir o Velho Testamento à risca complica bastante a forma de nós hoje vivermos no nosso mundo. Ainda uma menção aqui, vou deixar como último exemplo apenas, ainda no livro de Levíticos, né, como disse, que são as regras mais aclaradas. No capítulo 26, praticamente a metade dele vai falar aí sobre bênçãos e maldições, sobre aquilo que você faz e Deus te abençoa, aquilo que você faz e que Deus te amaldiçoa. Então, esses afazeres, como eu vou criar, por exemplo, uma figura para que eu possa adorá-la, uma imagem. Isso é considerado, na verdade, como uma situação típica para que Deus, na verdade, te amaldiçoasse. Então, não fazer ídolos, não levantar imagens esculpidas e coisas do gênero, era considerado um alvo de maldição. Mas Deus amaldiçoar as pessoas, isso era, na verdade, uma forma de dar a elas um primeiro entendimento. Olha, isso aqui não é Deus. Não é a figura que deve ser cultuada e trabalhada e de devoção. Isso aqui é um recurso a se chegar.
Então hoje, quando nós vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, a menção a igrejas, a artefatos religiosos, e que às vezes carregam até um próprio brilho, uma própria estrutura que de tanto amor, de tanta devoção que a pessoa aplica naquele canal, ela obviamente termina adaptando aquilo o seu carinho, o seu amor. Se ela ainda precisa, muitos chamariam isso até, eu já vi alguns autores chamarem isso de muleta, o nome pouco importa, desde que não seja no sentido de crítica ou pejorativo, porque o próprio Jesus, ao imaginar isso, ele com certeza entenderia a pessoa que está fazendo, ou pelo menos usando aquilo, se for para o bem, não apenas por uma manifestação exterior. Aí sim, a proposta é de mudança e transformação. Então, tá aqui alguns exemplos para a gente poder visualizar a questão do Velho Testamento e, claro, repito, os novos referenciais é que precisam ser avaliados, né, trazidos de verdade assim ao nosso meio. Se no livro, por exemplo, de Números se propunha a matar e apedrejar aquele que cometesse adultério, especialmente aquela que cometesse adultério, nós vemos no Evangelho de João, como eu disse, naquele trato com a mulher equivocada, uma outra perspectiva. Uma forma, na verdade, de cada um imaginar. Aquele que não tiver nenhum erro, nenhum pecado, que atire então a primeira pedra. Ou seja, Jesus faz uma nova proposta de forma de encararmos, né, essa perspectiva daquilo que é, está na lei, então tem que fazer conforme a lei. Mas qual lei? São as leis morais, as leis naturais, as leis divinas ou as leis humanas? Que, como diz o próprio Livro dos Espíritos, estão em construção, estão em crescimento, aos poucos. Mas é porque a lei divina avalia a intenção, avalia-nos por dentro, olha-nos individualmente. E ela consegue perceber o que cada um quer e a intenção em fazer. A lei humana não. Então ela ainda age de maneira até muitas vezes injusta, porque ela não consegue abarcar de maneira correta aquilo que se espera. Então, esses novos referenciais é que vão realmente mostrar a distinção do que era o Velho Testamento, essa velha relação entre o homem e Deus, e a nova relação. A nova relação que é em mão dupla. O homem vai fazendo num exercício de fé e transformação, e no outro sentido vem Deus garantindo essa esperança por meio dessa lei do amor. Como a gente vê Paulo de Tarso, né, ao final da carta aos Coríntios, mencionado de forma bem bonita, né, que esses são os três pilares que nos conectam a Deus. A fé, no exercício do homem a Deus, a esperança de Deus para com o homem, e no meio disso tudo, a lei do amor, a coordenar todo esse processo. Então isso é uma figura nova, porque antes tinha muito esse conceito de que Deus vem, Deus virá, Deus vai mandar, Deus fará com que o reino chegará, Deus enviará o reino. E Jesus vem trazer-nos uma nova perspectiva, mostrando que nesse conceito é a própria figura, é o ser humano que vai transformar. O reino de Deus não está, como ele próprio diz, não está ali ou acolá, está dentro. Então o reino de Deus é uma transformação íntima, como já mencionamos aqui, que Kardec também havia o falado. O próprio conceito, se nós imaginarmos, de Messias que se aguardava, que era o Messias que os zelotes esperavam, que eram homens à época de Jesus, que tinham uma forma mais agressiva de conquistar esse reino, a perspectiva de um Messias que vinha com força, exércitos, cavalaria, para que pudesse transformar. E Jesus vem, só que ele demonstra de uma outra forma, que isso não era para uma conquista mundana, uma conquista momentânea, era uma conquista perene, uma conquista para toda a eternidade. Então, por esse motivo, ele não vem com soldados para matar e destruir. Do contrário, ele combate todo tipo de violência. A bem dizer, Pedro, quando vai cortar a orelha de Malco, o próprio Jesus vai e pede: Pedro, embainha a tua espada. Porque não era por esse caminho. O caminho era outro recurso, era o recurso do amor. E isso causou muita confusão e poucos compreendiam. Por isso Jesus sabia que aqueles muitos, digo poucos em relação a toda a humanidade, e obviamente mesmo naquela época tinha um grupamento, como ficou claro nas cartas de Paulo, por exemplo, nas viagens suas no Atos dos Apóstolos, quando ele vai a Atenas e é execrado, ninguém dá-lhe atenção. Ali se percebe claramente que o evangelho ia ser implantado, e Paulo descobre isso
nos corações mais humildes e mais simples, não por meio dos grandes homens e detentores do grande conhecimento à época. Então essa é uma mudança também de perspectiva muito clara que o Evangelho nos traz e que Jesus vem inaugurar como um novo referencial ao trazer, né, o Novo Testamento para a nossa vida. E aí a gente vem uma pergunta que ela é pertinente para nós nesse momento. O espírita, ele lê a Bíblia? O espírita precisa ler a Bíblia? E a resposta me parece bastante simples. Sim. Sim e sim. E por que sim? Porque na prática nós vamos encontrar ali inúmeras situações que não foram trazidas para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não foram trazidas porque o objetivo de Kardec não era replicar o Novo Testamento. O Evangelho, não é a Bíblia segundo o Novo Testamento, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é na verdade um compilar de forma organizada em que Kardec sabiamente consegue colocar por assuntos, por temas importantes, enumerando ali as principais estruturas que Jesus trouxe de forma organizada, para que não ficasse, na verdade, uma sensação de que você, como ficava, né, na leitura bíblica, você, como eu disse aqui, precisamos fazer uma leitura casada. Você precisa ler um trecho e automaticamente, ou pelo menos esclarecidamente, buscar uma relação com outro elemento bíblico para que você possa compreender o contexto. E Kardec, com o auxílio dos espíritos, traduz tudo isso de maneira, inclusive, mais aclaradora, como já foi visto, a doutrina espírita é a terceira revelação divina, é aquela que veio, na verdade, não só explicar o que Jesus dizia à época, como também trazer novos ensinamentos, novos conhecimentos, como vamos falar daqui um pouco. Mas nesse sentido, o que se percebe aqui é que a necessidade de ler está associada a conhecer e não ficar apenas viciado, se podemos dizer assim, com aquilo que está escrito no texto do Evangelho. O grande saber dos primeiros leitores, copiadores e esclarecedores do Evangelho é que eles se sentavam, liam e meditavam profundamente sobre esses conceitos. Então, aqui mesmo na casa já foi feita algumas experiências em alguns anos e pretendemos, obviamente, mais à frente retomar essa ideia, cursos de estudo bíblico, em que se faz uma análise detalhada, de versículo por versículo, para que possamos extrair dali não apenas a leitura literal, como por exemplo, Jesus caminhava à beira do mar da Galileia, ou do lago, né, como é obviamente mais correto falar. Essa leitura simples, nós vemos aí um Jesus passeando. Mas quando vamos às obras de Emmanuel, por exemplo, a série Fonte Viva, nós percebemos que nesse trechinho há uma infinidade de outras possibilidades interpretativas que vão aí desde o aspecto mais singelo de estar passeando ao redor de um lago até a uma maneira de exercer o seu ofício nos arredores de uma região comum de todos e não num ambiente espiritual diferenciado. Então, a mesma estrutura permite aí degraus, formas diferentes de interpretação. Então, quando nós vamos à leitura bíblica, nós enxergamos esses trechos e fazemos ali análises muito pessoais e depois vamos às fontes para podermos verificar quanto a nossa interpretação está alinhada ou associada de verdade ao que Jesus pretendia dizer e, obviamente, ele como um representante de Deus nesse caso, o que é que Deus, na verdade, pretende trazer naquela situação. Então, quando conhecemos, e claro, vemos aí o recado de, mas tem que ler porque é a palavra de Deus. Em se tratando de uma manifestação humana, sim, nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus porque tudo é manifestação, é o hálito divino. Sim, mas e as experiências ruins ou as pessoas que alteraram a Bíblia de forma a prejudicar a interpretação? Se esses itens também acontecerem, e claro que aconteceram, até isso estava, na verdade, previsto, porque se nós vemos no livro dos Médiuns, quando Kardec vai falar sobre as mensagens apócrifas, ele menciona que isso é um exercício fundamental para que nós possamos ler
E independente de sabermos quem foi que escreveu, nós avaliarmos se dali realmente é e procede da chamada do autor que está fazendo. Então, é difícil você imaginar uma ideia e falar assim, olha, foi Deus que falou. Por exemplo, se nós pegarmos o livro de Números, e aqui vou deixar inclusive essa menção para que possamos analisar isso com carinho. O livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Combinarmos isso com o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. E enfim, formos lá no livro de Sabedoria, capítulo 16, versículos 5 a 7, o que nós vamos perceber ali não é que houve uma alteração da palavra de Deus, porque Deus é perfeito. Nós já vimos que Deus é imutável, porque trata-se aí da inteligência, né, que nós já vimos lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é algo que está fora do nosso entendimento e compreensão. Mas Deus, né, é inteligência suprema. Nesse sentido, se ele é inteligência suprema, não pode mudar de opinião. O que se percebe é que há aqui uma interpretação do que se poderia conceber à época. E aqui quando se trata, por exemplo, da cura, quando fala aqui a estrutura que vai ser construída nesses 3 versículos que eu mencionei, é exatamente da construção de uma imagem em que as pessoas, quando olhavam para essa imagem, se curavam. E as pessoas passaram a cultuar essa imagem como se ela fosse sagrada, ela fosse uma divindade por si só. E nós percebemos no livro de Sabedoria que o conceito não era esse. O conceito era exatamente imaginar que quem curava era Deus. E que a fé das pessoas é que fazia isso. Por isso Jesus reforça, sem medo de errar, a tua fé te curou, mas no Novo Testamento. No Velho, isso ainda era impossível de se imaginar. Então, sim, a leitura da Bíblia nos proporciona e nos traz, na verdade, percebemos com clareza, uma maturidade. Com o passar do tempo, nós vamos descobrindo que há uma maturidade humana que vai sendo aplicada, e aí as interpretações vão sendo diferenciadas, vão sendo alteradas. Basta nós olharmos lá com carinho nas epístolas de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, obviamente, versículos 19 e 21, ou melhor, 19 a 21, Pedro ali deixa bem claro que as profecias feitas no Velho Testamento, elas não eram de origem individual, mas a origem era divina. E que havia sim uma inspiração. E ali menciona-se, aí cabe aqui um parêntese, menciona-se que houve uma manifestação do Espírito Santo para que os homens falassem como porta-vozes de Deus. É só uma observação que a tradução de Espírito Santo, isso passou por uma perspectiva de alteração muito grande no decorrer da história, e na tradução que veio para o latim, né, a Vulgata, que é assim chamada, aquilo que era antes considerado acabou vindo como Spiritus Sanctus, ele foi incluído um artigo, o antes dessa estrutura. Foi criada então, seja lá por objetivos de fé ou por qualquer outro motivo, deu-se uma particularidade a essa estrutura chamada Spiritus Sanctus, que tradicionalmente bastava ou era utilizada sem nenhum artigo, para que Espírito Santo, como se fosse uma estrutura qualquer, um Espírito Santo veio a trazer. E para quem já fez o estudo sobre mediunidade, sabe que, obviamente, há vários espíritos, e mais importante do que identificar o espírito nesse caso, é o conjunto, ou obviamente a mensagem mais importante trazida por espíritos diversos com o mesmo conteúdo nesse caso. Então, feita essa observação e voltando aqui a essa questão da maturidade, nós percebemos que à medida que a humanidade vai crescendo, ela também começa a enxergar novas perspectivas, novas interpretações. No estudo sobre parábolas, por exemplo, quando forem estudar a parábola do filho pródigo, as diversas camadas de interpretações ali superam e muito a interpretação original de perdão, de amor paterno. Há muitos outros significados. Para terem uma ideia, a parábola do filho pródigo é chamada o evangelho dentro do evangelho,
Ou seja, os estudiosos entenderam que ali há um compilar tão imenso de tantas estruturas que o cristianismo traz, que eles perceberam que ali é a Boa Nova dentro da própria Boa Nova. Mas isso vai ficar para um outro momento. Ainda na nossa estrutura, essa leitura versicular então e ampliativa, ela vai fazendo com que a gente faça uma leitura dessa Bíblia, colocando-nos no lugar, enxergando aquele versículo aplicado a nós. Então isso vai construindo também essa maturidade que não é para os outros. Nós começamos a nos enxergar naquela perspectiva e isso vai fazendo com que a nossa leitura vá se aperfeiçoando. Por isso Jesus não podia falar de forma clara naqueles tempos. Por isso, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 33 e 34, Jesus ali explica com clareza por que ele ainda não poderia falar com essa sabedoria toda, ou obviamente com aquilo que eles esperavam. Olha, explica para todo mundo aí o que você está falando. Porque se Jesus assim o fizesse, ninguém entenderia naquela época, né? Hoje, obviamente, a estrutura é um tanto diferente. E aí nós temos condições melhores de fazer. Por isso é que ele dizia, copiando o Evangelho de Marcos, Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Então imaginem Jesus falando à época dele, 2000 anos atrás, conforme nós falamos hoje. Provavelmente, talvez não com as mesmas terminologias, mas falando sobre, por exemplo, mundos habitados fora do orbe terrestre. Falando sobre mediunidade, esse câmbio entre encarnados e desencarnados, como funciona. Falando sobre reencarnação. Então, os elementos práticos, obviamente, eram para os apóstolos e para os seguidores mais próximos explicados de forma clara. Clara como hoje, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, como as novas ciências nos apresentam hoje, conforme a evolução que o mundo trouxe. Então, aos poucos, sendo explicado isso, à medida que aqueles homens daquela época podiam compreender, eles entendiam as coisas de uma maneira muito mais aclarada, para que pudessem transferir isso. Mas o grande recado é que, obviamente, a principal lei que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa eles compreenderam, ou pelo menos entenderam, de uma maneira muito mais aclarada e muito mais próxima. Por isso é que a responsabilidade moral que eles trouxeram para si é que realmente marca, é um diferencial, é uma estrutura que vai fazer com que nós sejamos diferentes, façamos a diferença nesse mundo. Não simplesmente para nós, né? Não simplesmente para o mundo, mas especialmente para nós nesse contexto. Que isso é que é o grande recado do cristianismo, né? E da proposta do Evangelho. E a gente vê com clareza a presença desses elementos aclarados, já explicados por Jesus naquela época, na própria Bíblia. Então, a doutrina espírita, de alguma forma, os postulados estudados pela doutrina espírita, estão verdadeiramente lá, porque muitas vezes fala assim, o espiritismo não tem nada a ver, não é cristão. A começo de conversa, o próprio Livro dos Espíritos nos menciona com clareza quando nos remete a qual é o espírito que deve ter seguido. Nas traduções originais, vem escrito o termo Vede Jesus. Ali, inclusive, Allan Kardec mudou um pouco a perspectiva, porque até então o grande trato das questões, que inclusive estavam já feitas, tinham muito caráter filosófico, científico, com uma grande proposta de transformação. Mas o aspecto religioso tomou uma iniciativa muito diferente quando então Jesus aparece de forma muito clara e Kardec então passa a traduzir isso. Vejam que até isso Kardec precisou tratar para verificar o caminho a ser seguido. Quando ele percebeu essa superioridade nos ensinamentos dos espíritos, não era uma questão de eu acredito ou não, é uma questão de saber, de entender e conhecer. Então, aonde estão os postulados da doutrina espírita quando a gente vai fazer, por exemplo, a leitura bíblica? Se a gente for pegar ali, trazendo alguns exemplos, poucos exemplos, dentre os inúmeros existentes, nós vamos falar no Evangelho de Mateus, por exemplo, ali no capítulo 27, já encerrando, né, na reta final do trecho de Mateus, nós vamos verificar ali nos
versículos 52 e 53, uma situação que num livro espírita pareceria super normal, quando se diz: os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. Pessoas desencarnadas aparecendo para outras pessoas, isso retrata com clareza a existência do mundo espiritual. Os espíritos nos cercam, a nuvem de testemunhas está ao nosso redor, como Paulo vinha falar nas suas cartas. Então, está aí um exemplo para nós entendermos que esses recados já vinham sendo demonstrados. Não houve ressurreição que eles voltaram. Se nós pararmos para analisar o texto, é claro que nesse sentido houve ali uma manifestação profunda. Quando Jesus desencarna, há uma manifestação profunda e as pessoas se sensibilizam. É óbvio que os médiuns vão passar a enxergar essa movimentação espiritual de forma muito mais intensa. Então, se nós entendermos esses recados, ainda trazendo como um exemplo também dentro do próprio Evangelho de Mateus, para não irmos muito longe, se nós voltarmos lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós também vamos ver ali claramente a tradução de Jesus sobre o que é reencarnação. Ele já vai ter falado em outras situações, por exemplo, sobre a questão de João, mas nesse versículo, quando ele entra no versículo 10, ele deixa claro, sem dúvida, quando ele menciona: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes do Messias? Jesus responde: Elias vem para colocar tudo em ordem, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Então João Batista era Elias reencarnado. E na aula de reencarnação, provavelmente, devem ter visto ou falado alguma coisa mostrando ali qual a relação entre João e Elias, né? Qual era a ligação entre esses dois grandes profetas, um do Velho e um do Novo Testamento, a trazer-nos. Então, essa sensação que nós temos hoje é de que, de fato, Jesus já traduzia essas grandes verdades nesses exemplos. Eu coloco outras menções aqui para que nós avaliemos. Quando Jesus fala, por exemplo, daquelas pessoas que estavam ali endemoniadas, ou quando ele pergunta a uma pessoa que estava, eu usei o termo endemoniada porque era o termo que se usa em algumas traduções bíblicas, mas Kardec deixa claro que essas pessoas obsediadas, quando Jesus inclusive pergunta quem fala, e aí a resposta vem legião, mostrando ali que havia vários espíritos, na verdade, ligados àquela pessoa, e Jesus, na verdade, na sua maneira de proceder, já afastava esses espíritos da presença, o mal que causavam aos obsediados. Jesus sabia da terapêutica, que era, na verdade, esse amor que vai acobertando e vai guardando. Nós podemos ver isso numa série de livros espíritas, por exemplo, especialmente de André Luiz, os trabalhos, ou de Ivone também. No caso de um e de outro, nós vemos ali os exemplos e as histórias mais lindas que mostram aí o exercício do amor como terapêutica desobsessiva. Então, esses pequenos exemplos que mencionei aqui são apenas para que a gente possa fazer, e aí eu deixo o retrato aqui desses outros versículos exemplificando, para que a gente possa fazer uma pesquisa e uma análise, e olhar com carinho e ler, para que possa então começar a entender e interpretar, falar, então isso estava aqui. Essa perspectiva estava ali. Obviamente, uma parte que merece a nossa atenção refere-se aí às contradições bíblicas, ou seja, aquelas situações em que muitas vezes nós podemos ser pegos aí, e até usando uma expressão comum, nós podemos ser pegos de calças curtas, porque obviamente não saberíamos responder de pronto em razão aí de interpretações, maneiras de verificação, e que a gente precisa se analisar com um pouquinho mais de detalhamento. Então essas contradições, nós vamos fazer uma análise assim de alguns trechos, vou fazer algumas menções mais específicas, para a gente poder analisar agora de forma mais delicada alguns desses itens, para que a gente possa então entender e ficar mais fácil de nós trabalharmos uma sequência de estudos aqui mesmo. Então,
Um dos principais tópicos aí que a gente pode analisar nesse sentido é da questão das evocações. As evocações aos mortos, né, aos desencarnados. Nesse sentido, há uma passagem significativa no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro, né, da Torá, como já o dissemos, em que Moisés faz uma recomendação ao povo no sentido de deixar claro que não se deve, naquela condição que ele vinha dizendo, evocar os mortos. Mas ele o faz de uma maneira muito específica e que compensa, na verdade, fazer a leitura desse trechinho do capítulo 18, versículos 10 a 12, quando ele diz, e aqui eu fiz uma leitura da Bíblia, da tradução de Almeida. É uma Bíblia protestante que traz uma leitura e que fique claro. Se você pegar uma outra Bíblia, pode ser que você encontre outras palavras, mostrando, como já dissemos, interesses em traduções e reforçando aquela questão. É a Bíblia a palavra de Deus? Se nós entendemos que toda manifestação humana provém, sim, de uma manifestação divina nesse sentido, sim. Mas quando nós percebemos que há palavras diferentes, interesses diferentes e significados muito diferentes, aí aquela ideia de um Deus perfeito dissipa-se, porque aí, obviamente, não parece que é, entre aspas, o mesmo Deus que está escrevendo. Então, é uma situação que a gente precisa sempre avaliar com muito raciocínio e muito critério. Mas, obviamente, como diz o texto aqui, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então esse trecho ele é utilizado muito até para atacar os espíritas, no sentido de que eles estariam evocando os mortos de maneira inconsequente. E para quem faz a leitura desse mesmo capítulo aqui, percebe que Moisés quer, na verdade, constituir um regramento para que eles tenham sabedoria naquilo que fazem. Porque da forma como o povo vinha fazendo, no caso específico das evocações, tudo era motivo, na verdade, para consultar. E aí, obviamente, os charlatães se aproveitavam de tudo isso e terminavam causando muita confusão naquele meio. Allan Kardec também faz uma recomendação proibindo esse tipo de evocação irresponsável. Quando fazemos a leitura do livro dos médiuns, especialmente no capítulo das evocações, capítulo 25, fica claro ali que tipo de evocação é recomendável, os problemas dessas evocações, especialmente particulares. E ali Kardec faz toda uma análise mostrando que o problema não está no evocar, está no como, no para que evocar. Então, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, que no próprio Novo Testamento os exemplos se assomam. No Velho Testamento, nós temos uma experiência logo na sequência em que Saul, quando estava ali uma preocupação, né, no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, quando ele está com um problema diante assim, do inimigo filisteu que se aproximava, ele não consegue escutar, né? Faz uma oração a Deus e não consegue ouvir respostas, não tem nada, até que num desespero ele pede então que procurem, e vejam que já havia a norma, ele procura, e aí as traduções também, especialmente em Bíblias católicas, já traz, embora ali mencione-se, nas protestantes mencione-se a palavra feiticeiro e adivinho, por exemplo, nas Bíblias católicas, especialmente as pastorais, né, elas já fazem uma leitura diferente. Elas utilizam, na verdade, os termos adivinho e também já trabalha aqui com palavras, na verdade, que são consideradas diferentes naquele caso e usam, inclusive, necromantes, né? Então, tudo isso mostra aí uma forma diferente de se analisar e Saul, então, consulta uma adivinha, ou pitonisa, ou necromante, como eles mencionam nessa tradução, de forma disfarçada. Ele se veste, se torna tudo encapuzado, e a hora que ele vai fazer, a mulher descobre, né, por também uma inspiração,
que ele era o rei, que ele estava querendo de alguma forma tentá-la, porque isso era passível de morte nesses casos. E aí então ele consulta Samuel, que era obviamente aí uma espécie de professor, e aí nós percebemos que ali ele já faz essas consultas. Por que tinha sido escondido? Porque havia essa norma, mas essa norma não se aplicava a todas as situações. Eram normas, na verdade, para evitar os excessos, as brincadeiras, a maneira, como eu disse, irresponsável de fazê-lo. Se a gente voltar no próprio Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 17, a gente vai perceber com clareza que Jesus faz uma evocação. E isso, na verdade, não passa desapercebido, porque quando ele o faz, da maneira que ele faz, você percebe que há ali um como e um para que se faz. Então, no capítulo 17, no capítulo que fala sobre a transfiguração, né, nos versículos 1 a 3, Jesus sobe então, né, junto com Pedro, Tiago e João, e ele sobe com eles ao monte. Que aqui, excluindo a interpretação espiritual, né, de subir ao monte, de elevar-se, sobe então ao monte e transfigura-se. Quando ele transfigura, aparecem para eles quem? Moisés e Elias. Ou seja, ali há uma proximidade e há uma conversa, uma clara conversa com os desencarnados. Então, não era simplesmente uma consulta por qualquer motivo, mas quando eles aparecem conversando com Jesus, mostra que, na verdade, eles estavam ali trazendo informações que eram importantes e conversando com Jesus. Então, não é simplesmente atacar, não pode. Mas, obviamente, aqui, e lendo o capítulo de Deuteronômio, há toda uma explicação de contexto que vai mostrar por que Moisés, então, tomou essa providência. E ainda à frente, quando na parábola do rico e Lázaro, aquela em que o Lázaro servia, comia apenas as migalhas do rico, quando o rico desencarna, está lá no Evangelho de Lucas, né, capítulo 16, quando o rico desencarna, ele então começa a dar ordens. Senhor, peça para Lázaro fazer isso para mim. E aí o Senhor explica para ele que eles estão em condições distintas, que obviamente ele agora sofre, mas Lázaro está sendo consolado. E ele então diz, peça então a Lázaro que vá à minha família, porque eu tenho irmãos, e eles não sabem dessas verdades. Avisa para eles. E ali mostra então o que era possível, permitido, mas não era necessário, porque a resposta naquele caso dos espíritos, né, vamos dizer assim, dos que estavam lá com o rico no mundo espiritual, é dizer que eles já têm os profetas, que eles podem procurar os profetas. E aí eles falam, não, mas ele não adianta, tem que, se for alguém daqui, do mundo, né, dos mortos, para poder falar com eles, aí sim eles vão acreditar. E aí a resposta que vem, na verdade, nesse sentido, deixa bem claro que realmente não é toda a comunicação que pode ou que precisa ocorrer. Naquele caso ali, da situação de Lázaro, quando ele pede então que vá lá dar um suporte, né, pros irmãos, os espíritos respondem ou terminam, né, dizendo, se eles não ouvem Moisés e os profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Então, aqui mostra que somente realmente em casos em que há necessidade, há objetivo, há toda a estrutura, é que se faz. Um outro assunto que também chama bastante atenção é a questão da reencarnação. E esse merece assim, uma análise bem específica mesmo, porque há muitos detalhes que atentam ou que procuram de alguma forma tornar o assunto reencarnação um assunto sem muita importância, embora isso venha se consolidando cada vez mais no meio social, de muitos anos para cá, as pessoas vêm entendendo a lógica do processo reencarnatório e o texto bíblico já traz essas informações desde muito nesse sentido. Um versículo que merece atenção nesse sentido é o que está lá previsto em Hebreus, na carta aos Hebreus, na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que é um versículo, inclusive, bem comum em todas as Bíblias, né? Praticamente é o mesmo texto, e que traz, na verdade, né, nesse capítulo, nesse versículo, uma informação que lida textualmente, sem contexto, também causa estranheza, porque diz Paulo, é dado que os homens
morrem uma só vez e depois disso vem o julgamento. Então, quando se diz ali que é dado ao homem morrer uma única vez, você fica realmente com a sensação de que a reencarnação então não existiria, já que é dado ao homem morrer uma única vez. Mas essa análise versicular, ela não mostra o contexto da carta, que é, por exemplo, trazida por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, o momento e para quem. Escrevendo para os hebreus naquele sentido, há duas possibilidades de interpretação nesse caso, e aí fica bem claro na leitura da carta inteira de que Paulo falava aos seus descendentes hebreus nesse sentido, mostrando que ele tenta até inclusive comparar, mostrar que o erro é uma espécie de morte. Então, como aquele povo já havia errado, que seria dada a eles aquela oportunidade de, entre aspas, morrerem uma única vez, para que na verdade fosse então vindo, né, o tal do juízo, que está muito mais associado à consciência, como ele também demonstra nessa leitura desse texto, do que obviamente é um julgamento externo, com juízes, né, separando pessoas e coisas do gênero. Então, essa ideia de morrer uma única vez também é uma interpretação muito aclarada quando se faz uma leitura do texto, entendendo que esta figura, este indivíduo, por exemplo, no meu caso, Rômulo, só vai morrer uma única vez e não mais. Este indivíduo desta existência, Rômulo, é dado morrer uma única vez. Há quem trabalhe até com um contexto de que aqui há também uma tentativa de Paulo, embora não seja a proposta da carta, considerar a questão da impossibilidade da ressurreição, ou seja, voltar no mesmo corpo, despertar no mesmo corpo após ter desencarnado. Nesse sentido, a gente percebe que também cabe a hipótese de que essa psique atual dessa existência, ela de fato ocorre uma única vez. Quando ela desencarna, ela não vai se repetir. O espírito sim, ele se propaga, mas com outras facetas, outras possibilidades, outros entendimentos e assim por diante. Inclusive, essa questão que envolve ressurreição era algo muito pouco compreendido, e nós não vamos adentrar no mérito da questão, porque de fato já, pelos diversos estudos que já fizeram, há uma prova muito clara da impossibilidade dessa questão de ressuscitar, mas que ficava muito ainda no imaginário daquele povo, quando, por exemplo, Lázaro foi despertado, quando no Evangelho de Marcos, ali a menina, né, que Jesus havia afirmado, ela não está morta, né? Menina, levanta, havia a curado de uma doença, mas havia essa compreensão referente à ressurreição, né, do despertar de um corpo já morto. Então nós não vamos entrar nesse detalhe, mas de toda forma isso merece uma avaliação para a gente poder perceber o quanto a lei da reencarnação ela já vinha sendo trazida há muitos anos, discutida e debatida muito antes disso, sob essa informação da ressurreição, mas que claramente ainda não era visualizada, porque a questão do espírito ainda era algo que não tinha a maturidade, né? No meio deles não havia ainda a maturidade de poder entender que essa pessoa poderia sim tomar novos corpos. E Jesus deixa isso muito claro na conversa com Nicodemos, por exemplo, no Evangelho de João. Ele mostra com clareza essa possibilidade, e nós já vimos aqui também sobre a justiça, o objetivo da reencarnação, de forma que fique claro que se alguém não nascer de novo, né, não pode ver o reino dos céus. Então essa perspectiva aí já é uma questão assim bastante clara, que nos mostra aí como é que inclusive Paulo de Tarso vai arrematar sobre esse assunto. Não é na carta aos Hebreus, é na carta aos Coríntios. Nós vamos logo mais tratar sobre ela, reforçando aqui, recordando, né, que vocês já tiveram a oportunidade de ver a questão de Elias e João Batista, como é que uma situação de vida lá atrás, em que os sacerdotes de Baal são ali decapitados, né, pelo trabalho de Elias, e posteriormente ele, como João Batista, vem na verdade e sofre essa mesma situação, porque claro, pediu, era um espírito missionário naquela condição, para que pudesse atender aí aos preceitos todos que é trazido também
no livro Céu e Inferno, quando Kardec, junto com os espíritos, compila a ideia de que para todo erro nós temos ali sim a necessidade do arrependimento, da reparação, e não basta só a reparação, a expiação também faz parte desse processo como um mecanismo de autoaprendizado, né, e não de autotortura. Então, quando nós percebemos ali no próprio Velho Testamento, dizendo que as gerações, né, a iniquidade dos pais sobre os filhos virá na terceira, na quarta geração, isso está lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e ali já menciona, sim, se nós pararmos para pensar, é isso mesmo. A iniquidade dos pais, ou seja, os erros dos pais, vão se manifestar nas gerações futuras, não naquele sentido original do pecado que passa de pai para filho, mas porque os netos, bisnetos e tataranetos são exatamente quem? As pessoas que lá atrás cometeram os enganos. Então, essas próximas gerações não são outros senão os próprios, né, que cometeram os enganos. Porque também convém lembrar, né, no Evangelho de Mateus, aquela perspectiva de que a cada um segundo as suas obras, né, e não conforme as obras dos outros. Então, Paulo de Tarso, como dissemos há pouco, traz aquela carta, né, na carta aos Hebreus, que é um grande versículo utilizado para tentar demover a ideia da reencarnação, mas ele mesmo traz depois uma perspectiva muito nova na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz ele: se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que aqui há uma interpretação comum também de que não só nesta vida encarnada, mas na vida espiritual, ou chamada vida eterna, como muitos religiosos entendem, também se aplica. Mas deixe claro que nessa carta, quando Paulo remete ao povo de Corinto, ele está falando exatamente sobre essa transformação que é dada em vidas contínuas. Que fique claro, obviamente, aqui, que a menção clara de Jesus, quando conversa, por exemplo, com Nicodemos a respeito dessa situação, muito disso já foi adulterado também nos textos. E há algumas provas muito cabais. Se nós voltarmos, por exemplo, no livro de Jó, ali há uma pergunta muito específica, que em algumas Bíblias aparecem como pergunta, em outras como afirmativa. Se me permitem assim, a transcrição, no capítulo de Jó, capítulo 14, versículo 14, algumas Bíblias trazem, por exemplo, o questionamento: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Eu ficaria esperando durante todos os dias do meu serviço até que chegasse a hora da mudança de turno. Essa é uma das traduções. Agora, quando nós vamos nas Bíblias que remetem à tradução do grego original, lá já há uma outra perspectiva quando menciona: quando o homem está morto, ou morrendo o homem, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Não há pergunta, há uma afirmativa. Então, provavelmente, essas Bíblias em que há uma pergunta, e vejam que há Bíblias diferentes que trazem essa situação, mostra aí com clareza que houve ali uma alteração ou com algum objetivo, porque as maiores perseguições aos reencarnacionistas surgiram há muitos anos depois de Cristo. Orígenes e outros tantos estudiosos, padres inclusive, que foram perseguidos por questões dogmáticas, acabaram sendo perseguidos nesse sentido. Então, essa é uma outra contradição importante que deve ser avaliada e pode ser tratada. Uma terceira e última, para nós encerrarmos aqui essa perspectiva, é a questão da graça e da salvação, que me parece uma questão importante, ou pelo menos relevante, para nós avaliarmos até questões que envolvem um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. A ideia aqui é visualizar a confusão entre a chamada salvação pela fé ou pelas obras. Há uma crítica muito exponencial, inclusive, aos espíritas, no sentido de que nós trabalhamos, por exemplo, com o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que menciona, né, fora da caridade não há salvação, que é aí o título trazido
e que vem, né, mencionando ali da relevância, da importância das obras, não, claro, no sentido de obras exteriores, de apenas vou fazer ali uma construção, vou levar uma sopa, vou fazer o bem. Isso, obviamente, tem todo o seu valor. Mas isso são meios, recursos, como deixa bem claro no decorrer de todo o capítulo, que Kardec mostra que isso é um meio para se alcançar a transformação íntima, que não basta ir lá fazer a obra. E isso está muito associado à confusão que foi feita na época sobre o que são obras e obras da lei. Porque em alguns trechos do Novo Testamento, a gente percebe que, embora para nós não exista esse conceito de salvação, no sentido de ingressar em algum lugar, ir para um paraíso, por exemplo, mas se trata assim de um processo de modificação e transformação íntima, quando a gente percebe ali que Tiago, por exemplo, na sua carta, ele menciona lá uma frase famosa, né? Que a fé sem obras é uma fé morta em si mesma. Quando Tiago fala isso, que é preciso obras, parece que ele entra em contradição com aquilo que Paulo fala, que é o muito utilizado nesse sentido, né? As cartas, por exemplo, quando em Gálatas, capítulo 2, Paulo menciona, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Quando ele menciona isso, usam a referência de que, então, não são as obras, mas a fé é que salva. Mas aí que vem a necessidade de entendermos. Também em Efésios, na outra carta que Paulo escreve, né, ao povo, ele menciona, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em outros trechos há menções a respeito desse assunto também. Mas aí vem a informação de que, na tradução, e obviamente o que Paulo queria dizer, são essas chamadas obras da lei. Obras da lei são todos aqueles comentários, especialmente os previstos ali na Torá, que eram até comentados no Talmud, que já mencionado aqui, e que criavam aquelas regras específicas e severas. Lavar a mão da direita para a esquerda, vestir uma roupa específica, sentar em tal posição, colocar fogo dessa forma, não trabalhar aos sábados de jeito nenhum, ou se trabalhar, fazer isso. Aquela postura de rituais exteriores, mas que não tinha a propriedade de mudar o indivíduo, torná-lo melhor, ligá-lo pela religião, religá-lo a Deus. Então, essas são as obras da lei, aquelas que ficam efetivamente na chamada superfície, por assim dizer. E aí Paulo vai e mostra que não é esse o caminho. É pela fé. Mas não uma fé sem obras. É essa, na verdade, essa escravidão a essas obras da lei, a essas questões exteriores, isso não liberta, isso não transforma, isso não muda, isso não adianta. Então a proposta dele, quando ele diz fé, é evitar exatamente esse legalismo excessivo. Paulo usa essa expressão, obras da lei, pela falta de uma nova, que seria isso, olha, esse legalismo excessivo. Arthur Valladares até menciona isso num das suas palestras que ele trata desse assunto. Então, não adianta, não há salvação se você vir ao centro espírita por 50 anos, frequentar a reunião mediúnica por 20 anos, se isso não lhe transformar. Então, o Paulo não é que ele diminui a importância das obras, as obras reais que levam a pessoa a modificar-se no intuito da caridade, da transformação. Tanto que posteriormente na carta aos Coríntios ele mesmo vai mencionar, né, quando ele diz lá que ainda que eu doe todas as minhas coisas, tudo, faça tudo, sem amor de nada serve. Então, essa perspectiva da caridade fica claro também, Kardec menciona isso, né, já no capítulo 8 do Evangelho, que essa religião que não tem o objetivo de mudar a pessoa, de nada serve, ela acaba fazendo fanáticos, né, e não homens de bem. Por isso que não tem contradição, porque Paulo fala dessa transformação pela fé, nesse sentido de fidelidade com Deus. Buscar a mudança continuamente significa transformar-se, mudar pela obra, não exterior, mas especialmente interior. Então, quando o Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta, ele não entra em contradição com Paulo hora nenhuma, porque de fato, uma fé sem obras transformadoras exteriores, que são o meio, e em si mesmo, que é o fim, é uma fé morta. É como dizer, eu acredito em Deus, eu acredito nos Espíritos, eu acredito em Jesus, sem transformar, sem mudar. Então, nesse conceito,
nessa formação, quando você diz que Deus é fiel, que é um trecho importante, né, trazido para nós do Velho Testamento. Deus é fiel, sempre o será. E nós somos fiéis a Ele, temos fé efetiva. Lá no capítulo 19, né, no item 11, que é um trecho muito bonito, né, fala ali sobre que a fé deve ser ativa, não é só intelectual. Ela é, na verdade, uma postura, uma mudança, um comportamento de fé. Não é só dizer que acredita. Então, essa mudança, essa obra, Paulo estimula e muito. Porque ele sabe que é isso que vai aos poucos transformando as pessoas. Né? Na própria carta aos Gálatas, Paulo faz um questionamento que ele coloca os doutores da lei em situação difícil, quando ele pergunta, né? No tempo de Abraão, que é considerado justo por muitos, nem a lei tinha. As obras da lei não tinham. Porque foi anos mais tarde que Moisés trouxe. Então, se não havia, como é que ele era considerado justo? Porque ele era fiel, cumpria todas essas estruturas, essas obras divinas e a fazia com muita sabedoria. Então, quando traz lá esse trecho, né, já mencionado aqui na carta aos Efésios, por exemplo, a gente percebe ali com clareza que não era esse o conceito. Que é sim, as obras elas são extremamente necessárias. Tanto que o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, reforça isso quando diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, pois estiveste doente, estive preso e me visitaste. Tive fome e me deste de comer. Quer dizer, mostrando que não é aquela fé de mera crença, e nem tampouco as obras sem interiorização do sentido delas. Isso não faz diferença nenhuma, nem um para um lado e nem para o outro. É exatamente a junção das duas. Fé sem obras é morta, e sim, não é pelas obras da lei, as obras exteriores, mas pela fé que se glorifica e se busca a salvação. Então, esse é um detalhe importantíssimo que a gente precisa entender para que quando formos questionados, fora da caridade não há salvação, Paulo falou que é pela fé. Essa fé, ela não é a fé como se entende comumente, é uma fé com obras interiores de transformação, né, para que a gente possa sempre clarear isso para nós. Então, meus caros, concluindo, né, esse nosso estudo, nós já vimos aqui que há uma série de questões envolvendo interpretações, divergências. Inclusive no próprio Novo Testamento, há algumas traduções que precisam ser melhor avaliadas, e aí sempre quando você tem acesso às fontes que se aproximam dos manuscritos mais originais, mais próximos do hebraico, que não vieram sofrendo traduções do hebraico para o latim, do latim para o alemão, do alemão para o português, essas traduções elas vão perdendo pela ausência de palavras que lhes permitam compreender o sentido original. Então, no próprio Novo Testamento, você vê ali Jesus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, promove uma cura. E aí há uma menção, por exemplo, uma divergência entre o Evangelho de Mateus e Lucas, quando menciona que a menina estava morta. Mas no outro Evangelho menciona que a menina estava morrendo. Quer dizer, entre estar morta e estar morrendo, há uma diferença bem considerável. Então basta você olhar ali no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18, e dar um pulinho lá em Lucas, capítulo 8, versículos 41 e 42, que você identifica isso. Ainda nessa situação, o que estava escrito, por exemplo, na placa da inscrição da morte, quando Jesus estava crucificado, Mateus, no capítulo 27, 37, traz uma inscrição. Fica aqui como um desafio para que a gente possa ir lá dar uma olhada. E no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19, há outra informação. São detalhes, mas que mostram para a gente o quão importante é a leitura e a compreensão, porque sempre vai haver um mecanismo interpretativo do texto bíblico que supere muito o óbvio. Então, numa primeira camada de interpretação, nós vamos verificar ali que um lugar significa um lugar, um cargo ou uma circunstância, ou um tempo significa, por exemplo, horas do relógio. A pessoa estava caminhando em volta do lago de Genezaré. Isso tem uma perspectiva, numa primeira interpretação, que é o que se está vendo. A pessoa está caminhando. Mas quando você vai, por exemplo, à série Fonte Viva de Emmanuel, você percebe que caminhando em Nazaré, por exemplo, Jesus, quando vai fazer a convocação dos primeiros apóstolos, ele estava caminhando próximo ao lago quando encontra os pescadores. Esse caminhando, ele pode significar numa interpretação
acrescida ou em outra camada, muito mais do que simplesmente estava passeando. Aí começa-se a fazer aquilo que nós comumente chamamos de evangelho miudinho, que é essa análise detalhada de cada versículo, porque segundo os próprios espíritos já mencionavam, se não há palavras desnecessárias na construção da codificação, também não há palavras desnecessárias na construção do Novo Testamento. O Novo Testamento traz em si uma série de informações que vão sendo aos poucos lapidadas e cada vez que nós vamos amadurecendo, nós percebemos informações ali muito mais profundas. Então, a caráter de exemplo, porque ainda vão ser estudadas, por exemplo, as parábolas, o Sermão da Montanha, nesse mesmo curso, mas a caráter de exemplo, pegando um pequeno trecho, se nós identificarmos assim, entra em acordo, Mateus capítulo 5, versículo 25, que vai ser estudado dentro do Sermão da Montanha. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Há uma primeira interpretação aqui, que claramente nós vamos identificar. Falar, olha, então está falando sobre perdão. Vai lá e perdoa o seu inimigo. Ok. Mas há uma possibilidade de nós avaliarmos aqui, Hamed também traduz essa situação, mencionando quem é o nosso maior adversário, senão nós mesmos. Então entra em acordo com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, enquanto estamos agora nessa existência, procuremos, na verdade, entrar em acordo no sentido de buscar essa sintonia com Deus, para que o adversário não te entregue ao juiz, ou seja, nós mesmos sejamos colocados à prova por nossa própria consciência. E aí nós começamos a perceber que se não fizermos isso, seremos recolhidos à prisão e não sairemos dali enquanto não pagarmos o último centil ou centavo. Ou seja, permaneceremos exatamente naquele processo de culpa reiterada enquanto não adentrarmos e entrarmos em si, como já traz lá na parábola do samaritano. Então, esse sentido nos mostra com clareza que o Evangelho, ele não é, na verdade, algo que precisa ser lido simplesmente. O Evangelho, ele precisa ser sentido. Conhecer versículos, traduções, tudo isso é muito legal, mas não traduz ou não mostra a importância que tem de sentir. Quando escutamos as palavras de Jesus, nós começamos a perceber, e isso vai nos fazendo entrar numa sintonia diferente com Deus. Por isso que quando Jesus entende que quando nós sentimos, então, estudamos, fica associada àquela ideia de que nós estamos nos amando. Por isso ele menciona, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está lá no capítulo 13, versículo 35 de João, do Evangelho de João. Porque na prática, nós só vamos mesmo nos associar quando perceber que há esse sentir, essa transformação que o Novo Testamento nos proporciona. Fica o convite a uma leitura mais dedicada, fica o convite a uma vontade de começar a buscar estudos que remetam ao texto bíblico original, fazer o exercício de ler certos trechos, ainda que sejam trechos conhecidos, como por exemplo o capítulo 5 de Mateus, que traz 5, 6 e 7, que traz o Sermão da Montanha, ler os trechos e interpretar por si só, e depois ir às fontes que a doutrina espírita nos oferece, por meio de vasta literatura, tanto a da codificação quanto as complementares, para buscar e entender, verificar se ali não há ainda outros elementos que nós ainda não somos capazes de compreender. Porque se a linguagem de Jesus era simples, ali continha toda a obra e a lei, mas não as humanas, as divinas nesse caso. Agradeço a todos e espero que possa ter colaborado de alguma forma para esse início, para essa introdução ao Novo Testamento, a nos encantar e nos trazer sempre muita vontade de conhecê-lo ainda mais alicerçado por essa doutrina que nos traz tanto conhecimento e muito mais as explicações sobre a necessidade de mudança íntima, que é o grande convite do Evangelho. Um forte abraço a todos.